Essa é a segunda parte do vídeo sobre como fazer um veado com chifres radioativos de Chernobyl. Ou como fazer um veado de Chernobyl com chifres radioativos. Bem melhor, né? Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Essa é a segunda parte do nosso tutorial. A primeira parte você confere o link na descrição e também no card que está aparecendo agora. No primeiro vídeo eu havia esquecido de deixar na descrição o link para você baixar essas imagens, então eu já arrumei e também na descrição desse vídeo eu deixei as imagens para você baixar. Então é só você baixar elas e ir acompanhando o processo que você também vai conseguir fazer a sua montagem. E esse tutorial ele tem uma participação muito especial que é a sua participação. Como que você vai participar? Deixando o like nesse vídeo agora. Não deixa para dar o like no final, não, senão você acaba esquecendo. E se não tiver inscrito, se inscreva aí no botão. Então agora sim, vamos lá para a segunda parte do nosso tutorial. Estamos de volta aqui com o nosso tutorial e agora a gente vai dar uma iluminação nessa cena um pouco mais para deixar algo mais realista, vamos dizer assim. Vocês viram que eu comecei aqui organizando aqui os nossos arquivos anteriores, recomendo que você faça o mesmo. O que é da floresta, pasta floresta, o que é do veado, pasta veado, o que é do chifre, pasta chifre, perfeito? Vou selecionar aqui floresta, vou clicar aqui nesse mais, ele vai criar uma nova camada. Essa camada, eu vou mudar o Blend Mode dela para luz brilhante, perfeito? Com essa camada aqui selecionada, eu vou renomear ela para luz floresta, que eu vou saber o que está acontecendo. E aqui, nessa cor do nosso primeiro plano, eu vou dar um duplo clique e a cor que vocês vão utilizar é essa mesma. E5 D701, tá? Aí você dá um OK para confirmar a cor. Feito isso, eu vou usar aqui agora uma ferramenta Brush. Eu vou aumentar bastante aqui o tamanho dessa ferramenta, tá? Mas é bastante mesmo. Eu acho que aqui tá bom. Eu acho que aqui tá bom. Posso diminuir aqui um pouco mais. Não, tá perfeito aqui, ó. E aqui no caso da nossa ferramenta, dureza em 0, o tamanho ficou em 2300 pixels, tá? Aqui tá perfeito, eu vou diminuir só um pouquinho, pronto, agora a gente consegue ver melhor os limites da arte. Então o ponto que você está vendo aqui com uma cruzinha ali em cima é o meio do nosso brush, então a gente pode aqui achar qual é o ponto que a gente vai utilizar, certo? Eu vou mudar aqui a nossa opacidade está em 100, não pode deixar aqui em 100, luz brilhante, tudo aqui certinho. Então o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui o brush mais ou menos onde eu quero, então eu vou querer ele mais ou menos aqui. Perfeito. Por que eu fiz isso aqui desse modo? Eu vou criar aqui uma nova, vou tirar aqui a visualização, vou criar aqui uma nova camada e eu vou deixar isso aqui em normal. Olha só o que vai acontecer. Você pode perceber que aqui no meio eu tenho uma intensidade maior de cor, então ela vai perdendo intensidade conforme ela vai se afastando. Igual acontece no mundo real quando você tem uma luz. Perto dessa luz, a intensidade dela é mais forte. Quando você vai se distanciando, a intensidade dela vai diminuindo. Eu poderia fazer isso aqui de várias formas, mas eu achei que nesse caso, dessa forma, foi o jeito mais fácil até mesmo para te ensinar, tá? Então só queria explicar o porquê que eu estou fazendo isso, que não é nada aqui aleatório. Então vou clicar aqui de novo e aí vem mais uma coisa. Vocês estão percebendo que lá no fundo também iluminou pra caramba, né? Visualmente você pode, pô, legal e tal, mas cara, olha só, isso aqui não faz o menor sentido. Porque se a iluminação tá no chifre e ela tá pegando aqui nas árvores, então o fundo lá da floresta não precisa estar com essa iluminação, até porque tira um pouco do foco, que a gente quer o foco aqui no veado e não lá no fundo da floresta. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Vou renomear isso aqui, ó, para luz floresta. Pronto. Vou criar aqui agora uma máscara dentro dessa camada. Criei aqui uma máscara, perfeito. Vou diminuir aqui. Vou diminuir aqui o tamanho do nosso brush, deixa eu dar aqui uma diminuída, pronto, diminuir aqui o tamanho do nosso brush, tá? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos aqui, de novo, Ctrl 0 para a gente ver tudo, e aí eu vou dar só uma diminuída para a gente ver a arte como um todo, certo?
Com a máscara aqui selecionada, eu vou fazer o seguinte, Ctrl Delete. Por que Ctrl Delete? Quando a gente quer utilizar a cor aqui do segundo plano, então a gente usa Ctrl mais Delete. Quando a gente quer utilizar a cor do primeiro plano, aí é Alt mais Delete. Como eu estou usando uma máscara e eu quero sumir com toda essa camada que eu estou utilizando, por quê? Porque eu vou revelar apenas nas partes onde eu quero iluminação. No caso, vai ser aqui nas árvores. Então, por isso que eu tenho que tampar tudo primeiro, esconder tudo para depois revelar. Então, agora que você já entendeu o motivo, por que as coisas estão assim, eu posso começar efetivamente agora a iluminar aqui as cenas, tá? Eu vou mudar aqui a nossa opacidade, eu vou mudar ela para 50%, perfeito. O brush aqui, dureza aqui em 0. O tamanho, eu vou deixar aqui o tamanho mais ou menos aqui da árvore. Perfeito, tá aqui, máscara selecionada, primeiro plano aqui em branco, ó. Cliquei, segurei Shift e cliquei aqui de novo. Você viu que já iluminou. E agora, eu segurando Shift, eu clico aqui de novo. Aí, eu iluminei essa árvore como um todo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nessa ponta. Venho até aqui mais ou menos que é reto, por isso que eu estou segurando Shift. E aqui também. Então, eu já tenho aqui uma árvore mais iluminada. E eu vou fazer isso em todas essas árvores que estão aqui na nossa cena, tá? Então, posso fazer... Opa, aqui apareceu um aviso. Eu aqui seguro Shift porque, teoricamente, a árvore é reta. Então, eu vou usar aqui esse botão Shift para iluminar. Em vez de eu ficar passando em todos os cantos, eu faço isso. Cliquei no ponto, seguro Shift e clico no outro ponto. Perfeito. Olha só que naturalmente você percebe que a luz ela vai diminuindo. Ó. Eu nem preciso fazer esforço. Por quê? Porque a camada que a gente escolheu, ela também foi diminuindo com o tempo. Então você vê que na parte que está mais longe agora, eu já quase não tenho aqui tanta iluminação. Então, ó, tenho aqui, ó, um antes e um depois, apenas nas árvores. Eu acho isso aí muito interessante. Aqui nessa árvore também, eu vou passar aqui também um pouco do nosso brush, tá? Então, estou naquele mesmo esquema, clico, ó, você está vendo que tem um Shift ali escrito? É porque, no caso, eu estou fazendo aqui um traçado reto, tá? Então, por isso que ele está desse jeito. Aqui eu acho que tem que ser uma opacidade um pouquinho menor, eu vou deixar isso aqui em 30%, porque essa árvore, apesar de estar no fundo, ela já está recebendo uma certa iluminação aqui dos raios. Então, eu acho que não precisa estar tanto. Beleza? Ok. Vou aumentar aqui um tamanho um pouco do nosso brush e agora eu vou passar aqui no chão, ó. Tá vendo? Vou dar aqui uma clareada somente aqui no chão, perfeito. Não vou passar aqui perto embaixo do nosso veado, por quê? Porque eu não posso iluminar tanto que vai mostrar os erros aqui da pata do veado, e aí eu vou ter que fazer todo um trabalho de novo. Então, agora nós temos um antes e um depois aqui da nossa iluminação. Tá perfeito, tá muito legal. Agora nós já vamos fazer a mesma iluminação, só que agora no nosso amigo veado, beleza? Agora nós já temos aqui a luz da floresta aplicada, então o que a gente vai fazer? Vamos jogar a luz da floresta para a pasta da floresta, perfeito. Agora a gente vai começar a iluminar aqui o nosso querido amigo veado, né? Arrumar aqui as cores dele. Então vamos lá. A primeiríssima coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou dar um zoom e aí aí é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo a identificar alguns erros que parecem imperceptíveis no primeiro momento. Por exemplo, eu tenho aqui o veado. O que está me incomodando, o que eu acho que está muito errado aqui nessa cena, é porque ele tem uma invasão muito forte de verde. Então, se você olhar essa imagem do jeito que está aqui, eu vejo que tem muito verde nela. E esse verde a gente precisa tirar, porque no caso ele não faz sentido nenhum o veado tá com essa invasão de verde, que é original lá da primeira imagem que a gente utilizou, que ele estava cercado por um verde de dia muito forte, então é natural que tenha essa invasão. Então a gente vai ter que primeiro retirar essa invasão. E aí como que a gente vai fazer isso? Bom,
Então vamos lá, vou aqui selecionar aqui a última camada, porque eu vou criar uma nova camada e ela vai logo acima dela. Então eu já seleciono ela, eu vou vir aqui em equilíbrio de cores, e aí em equilíbrio de cores você já vê o que eu tenho aqui, ó. Do verde, eu vou puxar um pouquinho para o magenta em todos os tons. Então, eu tenho aqui tons médios, sombras e realces. Em todos esses três, eu vou ver esse slide aqui para ver qual é a posição que ele melhor fica. Então, em tons médios, nós vamos escolher aqui, ó, menos 10. Vou dar aqui um OK. Opa, menos 10, pronto. Nos realces, eu vou dar aqui menos 5. E nas sombras, eu vou dar aqui um menos 2, né? Porque a sombra já está bem escura, então não precisa de tanto. Então vamos lá, ó. Antes, você viu que ele está aí com esse tom de verde, e agora depois que a gente já eliminou esse tom de verde. Para mim, agora sim, ele está numa cor mais natural, sem aquela uma invasão que não fazia parte dessa cena. Para deixar tudo aplicado aqui somente dentro do veado, o que eu vou fazer? Ctrl Alt G. Então, do jeito que estava, ele estava aplicando na imagem inteira, inclusive na floresta. E eu não quero na floresta, só quero aqui no nosso amigo veado. O nosso próximo passo é o seguinte: agora você tem um veado aqui com chifre muito brilhoso. Então eu vou ter que, se esse chifre está emanando luz que está pegando inclusive nas árvores, eu também tenho que ter luz aqui no próprio veado, né? Então a gente vai arrumar isso. Mas um detalhe importante aqui, olha só, aqui no chifre você vê que eu tenho esse brilho amarelado aqui na cabeça dele. E esse brilho se dá por quê? Porque eu tenho aqui uma camada que ela tem um efeito, e esse efeito é o nosso brilho externo. Então ela está aqui. Qual que é o problema disso? Do jeito que tá, você tá vendo que aqui na orelha, principalmente, não tá um negócio legal, sabe? Tá uma luz muito feia, a luz natural não é desse jeito. E aí no chifre eu tenho uma parte aqui que não tá combinando, por exemplo, com o restante da cabeça. E eu preciso consertar isso. Aqui em brilho externo, eu vou clicar aqui, né, nessa camada, eu vou posicionar o mouse aqui. Com o botão direito do mouse, eu vou vir aqui e cadê? Criar camada. Pronto, aí ele criou uma camada em separado. Olha só, parece que está a mesma coisa, mas aqui eu tenho uma camada que está aplicando o brilho. Agora sim, eu consigo fazer exatamente o que eu estava querendo. E aí vem mais alguns detalhezinhos que é importante você entender o Photoshop. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Entenda a ferramenta, que a partir do momento que você entender a ferramenta que tem no Photoshop, você pode aplicar ela em vários tutoriais e não ser só um replicador de tutorial, beleza? Então aqui está mais uma manhãzinha. Olha só, esse brilho ele tem que atuar em toda a área que ele está atuando, certo? Com exceção da cabeça aqui do veado. Então, o que eu tenho que fazer para mim não perder tempo? Eu já venho aqui, crio aqui uma máscara, vou deixar a tecla Ctrl pressionada, vou clicar aqui na miniatura do veado e aí você já viu que eu fiz a seleção. Feito a seleção, eu vou selecionar aqui a máscara e aí eu vou dar aqui, ó, Ctrl Delete. Pronto, o que está acontecendo? A máscara está sendo aplicada somente aonde tem aqui a parte branca, tá? Aonde tem a parte preta, ela não está sendo aplicada. Logo, esses riscos que nós estamos vendo aqui, a gente pode vir aqui, aumentar aqui um pouco o nosso brush. Ele está aqui em branco, opacidade eu vou deixar aqui em 100%, e aí eu vou aumentar. Isso aqui eu nem sabia o que estava acontecendo, mas é sempre bom a gente conferir o nosso arquivo para ver. E aqui, ó, agora sim, eu consigo deixar muito melhor, porque senão, às vezes fica um risquinho de nada, de um pixel que seja, e você só vai descobrir isso lá na frente. E às vezes isso pode ser, cara, um baita de um problemão. Deixa eu de novo aqui segurar Alt, vou diminuir aqui um pouquinho, e agora eu vou passar aqui também, ó, aqui, aqui e aqui, ó. Perfeito, deixa eu aqui segurar Ctrl de novo, porque, não, tá certinho ali. Pronto, agora é só a gente clicar na camada e volta. Ctrl D para desfazer essa seleção, agora sim tá perfeito. E por que eu fiz isso?
Eu ainda vou utilizar esse brilho pegando na cabeça do veado, só que não do jeito que estava. Eu vou deixar isso aqui em pontos mais específicos. Por exemplo, aqui perto do olho, nessa parte que está branco, aqui perto do chifre, um pedaço da orelha, porque do jeito que estava, essa iluminação aqui é a iluminação de quem é muito, muito amador, cara. Essa iluminação aqui, ela é muito ruim, tá? Então, não façam isso. Se você, ou se for fazer, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, porque desse jeito aqui inteiro na cabeça não tá legal, não. Então, vamos voltar aqui, ativei a máscara. Agora, eu vou selecionar aqui a ferramenta Brush, tecla de atalho B, ou pincel em português. Aqui o nosso primeiro plano está em branco, perfeito. A opacidade aqui eu vou deixar em 20%. Opa, eu coloquei 200%, gente, não é 200 não, é 20, perfeito. Botão direito do mouse, ou no caso aqui da caneta, né? Vamos lá de novo, B, botão direito, aí dureza em 0. Então o que você vai fazer? Seleciona a máscara, vem aqui no nosso amigo veado, a cor em branco, e aí você vai começar a passar nas partes que você fala, poxa, aqui tá pegando luz, então aqui ó, no olho, aqui perto. E por que é importante você deixar essa opacidade em num número bem baixo? Porque aí você pode controlar isso de uma forma melhor. É melhor você passar aqui de pouquinho, várias vezes, do que você colocar em 100 e ficar aquela cor chapadona. Aí não é tão legal não, beleza? E aí você vai passar aqui em algumas áreas para dar esse tom aqui amarelado, mas não em todas as áreas. A orelha, principalmente, cara, a orelha, ela tava muito ruim daquele jeito, tá? Então eu posso dar aqui umas chamuscadas com pincel, e aí ele tá pegando aqui um pedaço aqui da orelha. Aqui também, ó. Porque aqui, por exemplo, ó, antes, você viu que até o preto da orelha tava, olha que coisa feia, cara. Não, tá doido, esse aqui é feio demais. E tem muita gente que faz isso porque não entende, é mais fácil fazer assim. E a pessoa às vezes não quer compreender como que funcionam as coisas no Photoshop, e aí acaba fazendo umas montagens às vezes bem ruins, né? Então aqui tá passando, vamos passar aqui também nessa parte aqui da frente, ó. Você tá vendo? Aí vai ficando um amarelo bem de boa, bem suave, que não atua em toda a parte do nosso querido amiguinho aqui. Vamos dar aqui perto do chifre como se tivesse uma iluminação maior, Ctrl 0. Aí agora eu tenho aqui, ó, um antes e um depois. Ficou bem melhor, eu já tenho os pontos ali que parece que tem uma iluminação, mas claro, isso aí ainda não está bom, ainda vamos melhorar mais ainda. Como a gente ajustou agora a parte do chifre, eu vou só recolher aqui, porque agora eu vou, apesar dessa iluminação aqui do chifre estar pegando no veado, ela está aqui na pasta do chifre, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Agora, eu vou criar aqui mais uma camada, eu já vou dar aqui um Ctrl Alt G para ela atuar somente aqui no veado. A cor vai ser essa cor aqui mesmo, a mesma cor que a gente está usando desde o começo, tá? Vou dar aqui um cancelar só para vocês verem. Vou aumentar aqui o tamanho do nosso amigo brush, perfeito. Aqui a opacidade em 20 e o blend mode desta camada aqui, nós vamos passar ele para luz indireta, beleza? Então, ó, luz indireta, camada 20%, ok. O que a gente vai fazer? Você tá vendo que tem esse ponto no meio, né? Isso aqui é a área mais vamos dizer assim, que tem mais luz do nosso brush. Então a gente vai passar bem aqui na beira, ó. Perfeito. Só de levinho mesmo, ó, 20%. E aí eu vou pintando aqui como se essa luz do chifre também pegasse aqui um pouquinho no veado. Vamos dar aqui um zoom para a gente ver melhor? Então agora eu tenho isso aqui. Da mesma forma, se o chifre está pegando aqui, ele também vai pegar um pouco aqui nessa lateral aqui do nosso amigo veado também. Então a gente pode fazer isso. Vou diminuir aqui mais, como se ele pegasse mais aqui na borda aqui do nosso amigo. E aqui eu vou deixar também um pouquinho aqui na pata, ó. Bem de leve, quase não vai dar para ver porque também está um pouco escuro, mas a gente deixa assim. Posso passar aqui talvez em alguns lugares. Pronto, perfeito, tá aí. Eu ainda acho que aqui ele pode ter um brilho mais intenso, então eu vou passar aqui mais uma vez, ó, para ficar um amarelo mais forte. Beleza?
Eu acho que também não custa nada, já que esse negócio está bem aqui, ó, aqui está pegando uma luzinha, eu vou passar aqui bem de leve. Pronto, bem de levezinho mesmo, só para dar uma manchinha de amarelo. E aqui em cima, eu também vou passar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, eu vou diminuir isso aqui para 10%, tá? Aí agora eu vou dar uma passadinha aqui em alguns pontos. Aqui onde o chifre está se encontrando, eu estou deixando ele mais claro porque eu penso assim, né? Bom, aqui é onde está a raiz do chifre, então tem muita luz aqui. Então vamos lá. Aí você também vai passando nos lugares seguindo aquela mesma dica que eu falei. Os lugares com relevo para cima, você passa. Os que tem relevo para baixo, você não passa, beleza? Então eu vou fazer isso aqui, ó, no focinho, aqui bastante. Beleza, bem aqui, aqui no olho. Perfeito. Aqui também pode passar aqui um pouquinho na orelha, não muito, aqui e aqui também, ó. Perfeito. Então, a gente já tem aí um pouco da nossa luz. Deixa eu dar aqui um Ctrl 0 para a gente ver aqui, ó. Antes e depois, né? Tá vendo? Já parece que tá ficando melhor ainda, tá? Então, vamos continuar aqui de novo, que ainda falta mais alguns ajustes para fazer, principalmente aqui na parte da cabeça. Se você observar, você vê que eu tenho uma luz, mas você está vendo que é uma luz ainda meio que apagada, né? Aqui eu acho que ainda tem lógica ela não ser tão acesa assim. Mas aqui no rosto a gente pode dar uma acendida nela. Como que a gente vai fazer isso? Vou criar uma nova camada, Ctrl Alt G, para ela ter essa setinha e atuar somente aqui no nosso veado, que é o que a gente chama de Clip Mask, e vou mudar aqui o nosso Blend Mode para luz brilhante, certo? Tecla de atalho B para ativar o brush, vou diminuir aqui o nosso brush bastante, e aí eu vou passar bem nas extremidades aqui, ó. Ele está em 10, eu vou colocar ele em 30. Deixa eu ver aqui em 30, perfeito, ó. Aí, ó. Aqui também, só na borda aqui, como se estivesse pegando, então tem mais iluminação. Aqui também, ó, no chifre aqui pertinho. Aqui, por exemplo, eu já acho que 30% ficou demais. Então o que eu vou fazer? Ctrl Z, vou diminuir aqui para 10%, que é muito melhor eu passar várias vezes e ter o controle do que passar igual ficou ali, ó, que ficou muito aceso. Aqui perto do olho. E agora a gente vai fazer mais um detalhe ainda, que é o seguinte, é o detalhe mais fino. Eu vou criar aqui uma nova camada, vou aqui mudar a nossa luz para a luz brilhante de novo, Ctrl Alt G, para ela atuar somente aqui na camada do nosso amigo veado. Agora vou dar aqui um zoom. Agora é o seguinte, ó, brush de novo, tecla de atalho B, em 5%, e é um brush agora muito mais fininho, tá, gente? Por quê? Porque agora é realmente para dar umas nuances bem mais interessantes, principalmente nas arestas. Então, você vai usar ele pequeno e passar aonde tem, por exemplo, pontinhas aqui, ó. Bem fininho mesmo, tá? Aqui no nariz mais ou menos, aqui pertinho, aqui nesse canto aqui, ó, da face aqui do nosso amigo veado. Aqui no olho a mesma coisa, bem aqui nos cantos, assim. Aí você vai criar um efeito de luz como se você desse um brilho maior nesses cantos, entendeu? Deixando assim a sua cena muito mais interessante. Aqui no chifre mesmo, ó, você pode passar em mais alguns lugares, porque teoricamente falando, né, se tivesse um veado com chifres desses aqui lá em Chernobyl, ele teria aqui, eu acho, onde teria mais a intensidade de luz. Então você pode deixar aqui um pouquinho mais claro também. Então você pode fazendo isso, pode passar de forma bem irregular. Aqui na orelha também a gente vai dar umas pontadas aqui, vou diminuir aqui mais. Como isso aqui é a orelha mais irregular, você pode passar aqui meio que de qualquer jeito. E eu acho importante também passar bem aqui nessas arestas, para deixar aqui muito mais brilhante. Eu vou colocar isso aqui em 10% agora, que eu acho que 10% a gente vai trabalhar menos. Aí perfeito aqui. Posso dar aqui também um tantinho de nada. E aqui nessa orelha do outro lado aqui também, só passando aqui nas arestas, ó. Pronto, perfeito. Aqui, aqui, como se fosse umas pontas douradas, uns lugares dourados que tem. Vou dar aqui um Ctrl 0. Eu já acho que ficou muito melhor. Deixa eu ver aqui, ó, antes e depois. Olha só como que a gente ganhou um brilho muito mais legal. Eu acho que aqui perto do nariz, aqui, ó, acho que ainda está um pouco apagado.
de novo um brush, vou aumentar aqui um pouquinho, deixar isso aqui em 5%, e aí eu vou passar bem aqui, ó, porque eu tô achando que essa parte aqui tá meio apagadinha, certo? Aí agora, Ctrl 0, pronto, ó, antes e depois. Aí achei, agora já gostei bem mais do jeito que ficou. Então essa aqui foi a segunda parte do vídeo, então era essa iluminação que eu tinha para fazer. Só para dar mais um ajustezinho de nada, eu vou fazer o seguinte, ó, nesta camada aqui de luz indireta, eu vou passar aqui um pouquinho de amarelo também, nessas partes aqui, ó, mas é bem pouquinho mesmo. Deixa eu mudar aqui para 10%. Eu vou dar uma passadinha aqui bem de leve, porque aí, sabe aquela invasão de verde que a gente tinha? Aí vai ficar mais ou menos uma invasão de amarelo, tá? Mas é bem de leve mesmo, só para compor um pouco mais aqui, para ficar com umas cores, uma invasão de cor, no caso aí, de amarelo, em vez de ser uma invasão de verde, tá? Então tá aí. Essa aqui foi a segunda parte e na próxima semana, segunda-feira, a gente vai ter a última parte desse vídeo, que agora é só um detalhezinho ou outro, mas que eu tenho certeza que você vai gostar dessa nossa finalização. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre ao 12h15. E se inscrevendo no canal, você não vai perder mais nenhum vídeo para receber dicas muito boas sobre esse programa sensacional que é o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.